pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na videoaula de hoje, vou estar ensinando o passo a passo desse lindo modelo de tapete oval em crochê. É um modelo fácil e fica com resultado muito bonito. O meu tapete, ele ficou medindo 61 centímetros e na largura 38 centímetros e pesou 285 gramas. Os materiais que eu usei foi o barbante número 6 nas cores cru e bege e agulha 3,5 milímetro. Espero muito que vocês gostem dessa videoaula e se gostar, curte, comenta, compartilha e se inscreve no canal. E vamos para o passo a passo. Vou iniciar fazendo 44 correntinhas. Aqui a gente já conta como uma correntinha. Vou fazer 2, 3, 4, 5. Vou aqui adiantar e já volto para a gente dar continuidade. Concluí as minhas 44 correntinhas. Agora, eu vou contar 7 correntinhas voltando. A partir dessa correntinha aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Laço o fio e na 7ª correntinha, eu faço um ponto alto. E em cada correntinha de base, eu faço um ponto alto. Laço o fio. Um ponto alto. Ó, está ficando assim. Fiquei aqui com um total de 3 pontos altos. 2 correntinhas de separação. Pulo 1, 2 e no próximo ponto de base trabalho mais um ponto alto. Laço o fio e no próximo ponto de base trabalho mais um ponto alto. Nesse segundo grupinho aqui, eu vou trabalhar 4 pontos altos. Laço o fio, no próximo ponto de base trabalho mais um ponto alto. Ó, fiquei aqui, ó, com 4 pontos altos. Eu vou fazer apenas 3 pontos altos no primeiro e no último. Vou dar continuidade agora com bloquinhos de 4 pontos altos. 2 correntinhas de separação, laço o fio, pulo 1, 2 correntinhas e na próxima correntinha de base trabalho um ponto alto. Laço o fio e no próximo ponto de base trabalho mais um ponto alto, até ficar com um total de um grupinho de 4 pontos altos. Laço o fio e no próximo ponto de base trabalho mais um ponto alto. Ó, e vou seguindo assim. Quando chegar aqui no final, eu vou trabalhar apenas 3 pontos altos. Vou aqui adiantar e já volto. Concluí os meus bloquinhos como tinha passado para vocês. Aqui no início, eu trabalhei apenas um grupinho de 3 pontos altos e depois eu fui seguindo com 4 pontos altos, separados por 2 correntinhas. Chegando aqui no final, eu trabalhei também apenas 3 pontos altos. Ó, fiquei com um total de 2 grupinhos de 3 pontos altos e 5 bloquinhos de 4 pontos altos. Agora, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas.
Venho aqui, ó, nesse meu primeiro ponto alto e trabalho um ponto baixíssimo. Dessa forma. Agora, eu vou caminhar com esse ponto baixíssimo até chegar nesse intervalo de 2 correntes. Deixa eu trazer esse fio pra cá. Chegando aqui nesse intervalo de 2 correntes, eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas, que dá a altura de um ponto alto, laço o fio e no mesmo espaço trabalho mais um ponto alto. Dessa forma. Vou fazer 1, 2, 3 correntinhas de separação, laço o fio e sobre o mesmo espaço trabalho mais um ponto alto. Laço o fio e trabalho mais um ponto alto. Formei aqui um leque. Agora, a gente não faz nenhuma correntinha de separação. Laça o fio e sobre esse intervalo de 2 correntes, trabalho mais um leque. 2 pontos altos. 3 correntinhas de separação. Laço o fio e sobre o mesmo espaço trabalho mais 2 pontos altos. Ó, tá ficando assim. Laço o fio e sobre o próximo intervalo de 2 correntes, trabalho mais um leque. Três correntinhas de separação. Laço o fio e sobre o mesmo espaço trabalho mais 2 pontos altos. Dessa forma. E eu vou seguindo assim até chegar aqui no final. Como agora é só repetições, eu vou adiantar e já volto. Concluí a minha carreira de número 2 e ficou assim. Fiquei com um total de 6 leques. Chegando aqui no final, eu laço o fio e sobre esse espaço eu vou trabalhar 7 pontos altos separados por 2 correntinhas. Vou fazer o meu primeiro, 2 correntinhas de separação, laço o fio, fazer o meu segundo, 2 correntinhas de separação, vou fazer o meu terceiro, duas correntinhas de separação, vou fazer o meu quarto, duas correntinhas de separação, vou fazer o meu quinto, duas correntinhas de separação, vou fazer o meu sexto ponto alto, duas correntinhas de separação e vou fazer o meu sétimo ponto alto. Ó. E tá ficando assim. Fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos separados por 2 correntinhas. Chegando aqui nessa minha parte reta, eu vou fazer exatamente igual eu fiz nesse meu outro lado aqui. Ó, eu não vou fazer nenhuma correntinha de separação, eu vou laçar o fio, venho aqui nesse intervalo de 2 correntes e trabalho um leque.
2 pontos altos. Agora, eu vou fazer 3 correntinhas de separação. 1, 2, 3 correntinhas, laço o fio, venho sobre o mesmo espaço e trabalho mais 2 pontos altos sobre o mesmo espaço. Ó, formei aqui um leque. Laço o fio e sobre o próximo intervalo de 2 correntes, trabalho mais um leque. Uma, 2, 3 correntinhas de separação, laço o fio e sobre o mesmo espaço trabalho 2 pontos altos. Ó, tá ficando assim. Nessa minha parte reta, eu vou seguindo, trabalhando com leques. E chegando aqui, nessa minha parte oval, eu vou trabalhar a mesma coisa que eu trabalhei aqui, nesse meu outro lado. De 7 pontos altos, separados por 2 correntinhas. Como agora é só repetições, eu vou adiantar e já volto pra gente dar continuidade. Concluí por toda a minha volta, como tinha passado para vocês. Aqui, nessa minha parte oval, eu fiz a mesma coisa que eu fiz desse outro lado aqui, que é os 7 pontos altos separados por 2 correntinhas. E nessa minha parte reta, eu trabalhei também, ó, com leques. Chegando aqui no final, eu vou vir aqui nessas minhas correntinhas que eu fiz no início, vou contar 1, 2, e na terceira correntinha, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Vou caminhar com esse ponto baixíssimo até chegar nesse intervalo de 3 correntinhas do leque. Chegando aqui nesse intervalo de 3 correntinhas do leque, eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas, que dá a vez de um ponto alto, laço o fio e sobre o mesmo espaço trabalho mais 2 pontos altos. Fiquei aqui com 3 pontos altos, contando com essas 3 correntinhas que a gente fez no início. Faço 1, 2, 3 correntinhas de separação, venho sobre o próximo intervalo de 3 correntinhas do leque e trabalho mais 3 pontos altos. Ó, tá ficando assim. Vou fazer aqui mais um. 1, 2, 3 correntinhas de separação, venho sobre o próximo intervalo de 3 correntes do leque e faço mais 3 pontos altos. Dois, 3 pontos altos. E assim eu vou seguindo até chegar aqui no final. Chegando aqui no final, eu volto pra gente dar continuidade. Concluí, ó, os meus bloquinhos de 3 pontos altos, separados por 3 correntinhas. Chegando aqui no final, ó, eu já fiz as minhas 3 correntinhas de separação. E vou trabalhar 3 pontos altos até nesse último leque aqui. 1, 2, 3. Ó, fiz aqui o meu último bloquinho de 3 pontos altos. Chegando aqui no final, eu vou fazer 2 correntinhas de separação
venho sobre esse intervalo de 2 correntinhas e trabalho 2 pontos altos. 2 pontos altos. Trabalho 2 correntinhas de separação, laço o fio e sobre o próximo intervalo de 2 correntes, trabalho mais 2 pontos altos. E essa será a minha sequência: 2 pontos altos, 2 correntinhas de separação, duas correntinhas de separação, laço o fio e sobre o próximo intervalo de 2 correntes, trabalho 2 pontos altos. Olha, 2 correntinhas de separação, laço o fio, trabalho 2 pontos altos sobre o mesmo espaço. 2 correntinhas de separação, laço o fio, trabalho mais um grupinho de 2 pontos altos sobre o mesmo espaço. Chegando aqui, ó, essa minha parte reta, eu vou trabalhar 2 correntinhas de separação, laço o fio e agora eu vou trabalhar, ó, grupinho de 3 pontos altos. Três pontos altos. Agora, eu vou fazer 2, 3 correntinhas de separação. Ó, tudo que eu fiz desse lado aqui, eu vou fazer desse outro lado aqui também. Laço o fio sobre o intervalo de 3 correntinhas do leque, trabalho 3 pontos altos. Duas, 3 correntinhas de separação, venho sobre o próximo leque e trabalho 3 pontos altos. E essa será a minha sequência até chegar aqui nesse último leque. Concluí essa minha parte reta, como tinha passado para vocês. Aqui nessa minha parte reta, eu fiquei com 6 bloquinhos de 3 pontos altos separados por 3 correntinhas. E aqui nessa minha parte oval, eu fiquei com 6 bloquinhos de 2 pontos altos separados por 2 correntinhas. Chegando aqui no final, eu vou trabalhar a mesma coisa que eu trabalhei aqui desse lado aqui da minha parte oval. Ó, vou fazer 2 correntinhas de separação. Vou laçar o fio e venho sobre esse espacinho aqui, ó, de 2 correntes e trabalho 2 pontos altos. 2 correntinhas de separação, laço o fio e sobre o próximo intervalo de 2 correntes, trabalho mais 2 pontos altos. Duas correntinhas de separação, laço o fio e sobre o mesmo espaço trabalho
2 pontos altos. Uma, duas, laço o fio e sobre o intervalo de 2 correntes, trabalho 2 pontos altos. Duas correntinhas de separação, laço o fio e trabalho mais 2 pontos altos. Vou fazer o último, uma, duas correntinhas de separação, laço o fio e sobre o mesmo espaço trabalho 2 pontos altos. Cheguei aqui no final, eu vou trabalhar 2 correntinhas de separação, vou vir aqui nessas minhas correntinhas que eu fiz no início, vou contar 1, 2 e na terceira correntinha eu vou prender com um ponto baixíssimo. Ó, dessa forma. Agora, vou cortar aqui esse fio e puxo ele aqui. Vou vir escondendo esse fio aqui, ó, nesse segundo ponto alto. Eu pego apenas uma alcinha. Ó. Dessa forma, para facilitar na hora do arremate. Vou trabalhar agora com o fio na cor cru. Vou vir aqui, junto esses 2 fios, já para facilitar na hora do arremate. Venho aqui sobre essas 3 correntinhas e faço uma correntinha. Dessa forma. Agora, sobre o mesmo espaço, trabalho um ponto baixo. Subo uma, 2 correntinhas, que dá a altura de um ponto alto. Laço o fio e sobre o mesmo espaço, trabalho mais 2 pontos altos. Fiquei aqui com um total de 3 pontos altos, contando com esse ponto baixo e essas 2 correntinhas que eu fiz. Faço 1, 2, 3 correntinhas de separação, laço o fio e sobre o próximo intervalo de 3 correntinhas, trabalho mais 3 pontos altos. Fiz aqui o meu segundo bloquinho de 3 pontos altos. 1, 2, 3 correntinhas de separação, laço o fio e venho sobre o próximo intervalo de 3 correntinhas e trabalho mais 3 pontos altos. E tá ficando assim. E vou seguir essa sequência que passei para vocês até chegar aqui no final. Vou aqui adiantar e já volto. Concluí a parte reta aqui, ó, do meu trabalho. Eu fiquei com um total de 6 bloquinhos de 3 pontos altos, separados por 3 correntinhas. Chegando aqui no final, eu vou trabalhar 1, 2 correntinhas apenas.
laço o fio e sobre esse intervalo de 2 correntinhas, eu vou trabalhar 4 pontos altos. Uma, duas, três, quatro pontos altos. Vou trabalhar uma, duas correntinhas de separação e sobre o próximo intervalo de 2 correntinhas, eu trabalho mais 4 pontos altos. Duas correntinhas de separação, laço o fio e sobre o próximo intervalo de 2 correntes, trabalho mais 4 pontos altos. E vou seguindo assim, um bloquinho de 4 pontos altos, 2 correntinhas, um bloquinho de 4 pontos altos, 2 correntinhas, até ficar com um total de 5 bloquinhos de 4 pontos altos. Vou aqui adiantar e já volto. Finalizei, fiquei com 1, 2, 3, 4, 5 bloquinhos de 4 pontos altos. Chegando aqui na minha parte reta, eu vou trabalhar a mesma coisa que eu fiz desse outro lado aqui. Vou trabalhar uma, duas correntinhas de separação, laço o fio e sobre esse espacinho aqui eu trabalho 3 pontos altos. Agora, eu vou trabalhar 3 correntinhas de separação. Uma, duas, 3 correntinhas de separação, laço o fio e sobre esse intervalo aqui, ó, de 3 correntinhas, eu trabalho 3 pontos altos. Tá ficando assim. Uma, duas, 3 correntinhas de separação, laço o fio, sobre o próximo intervalo de 3 correntinhas, eu trabalho 3 pontos altos. Ó. Tá ficando assim. Vou aqui adiantar. Chegando aqui, eu volto pra gente dar continuidade. Finalizei o meu outro lado. Fiquei com um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bloquinhos de 3 pontos altos separados por 3 correntinhas. Chegando aqui, nesse meu outro lado aqui, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloquinhos. Porque quando chegar aqui, ó, nesse último bloquinho, eu vou fazer 3 pontos altos, que vai dar o total de 7 pontos altos desse lado aqui. Chegando aqui nessa minha parte oval, eu vou trabalhar a mesma coisa que eu fiz desse outro lado aqui, que é as 2 correntinhas de separação, laço o fio e sobre o próximo intervalo de 2 correntinhas, eu trabalho 4 pontos altos. Quatro,
Vou trabalhar uma, duas correntinhas de separação, laço o fio e no próximo intervalo de duas correntes, trabalho mais 4 pontos altos. Vou seguindo assim, essa sequência, até chegar aqui, no final. Vou aqui adiantar e já volto. Finalizei a minha parte oval. Chegando aqui, ó, nessa minha parte reta, eu vou trabalhar a mesma coisa que eu fiz aqui, desse lado aqui. Já fiz as minhas duas correntinhas de separação, laço o fio e vou trabalhando ponto alto sobre ponto alto. Chegando aqui, nesse intervalo de 3 correntinhas, eu vou trabalhar apenas 2 correntinhas. Venho sobre esse intervalo de 3 correntinhas e prendo com um ponto baixo. Trabalho uma, 2 correntinhas, laço o fio e sobre o próximo bloquinho de 3 pontos altos, trabalho ponto alto sobre ponto alto. Ó, tá ficando assim. Eu vou seguir trabalhando essa sequência nessa minha parte reta até chegar aqui no final. Chegando aqui na minha parte oval, eu volto para fazer com vocês. Finalizei a minha parte reta. Chegando aqui na minha parte oval, eu já fiz minhas 2 correntinhas de separação. Vou laçar o fio e venho fazendo ponto alto sobre ponto alto. Chegando aqui nesse meu último ponto alto, eu vou trabalhar 2 pontos altos sobre o mesmo espaço, porque eu tô trabalhando com aumento nessa minha parte oval. Ó, fiquei aqui com um total de 5 pontos altos. Trabalho 2 correntinhas de separação, laço o fio e sobre o próximo bloquinho eu vou trabalhando ponto alto sobre ponto alto. Chegando aqui, ó, no meu último ponto alto, eu vou trabalhar 2 pontos altos sobre o mesmo espaço. Fiquei aqui com mais um bloquinho de 5 pontos altos. Eu vou seguindo assim, nessa minha parte oval, até chegar aqui no final. Eu vou aqui adiantar
e já volto. Finalizei essa minha parte oval. Vou virar aqui para ficar melhor. Chegando aqui nessa minha parte reta, eu vou trabalhar 1, 2 correntinhas de separação apenas. Laço o fio e sobre esse bloquinho de 3 pontos altos, eu vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Agora, eu vou trabalhar 1, 2 correntinhas de separação. Venho sobre esse intervalo, 3 correntinhas, e faço um ponto baixo. Vou fazer 2 correntinhas, venho aqui, ó, nessas correntinhas que eu fiz no início, venho na minha terceira correntinha e prendo com um ponto baixíssimo. Subo 2, 3 correntinhas da altura de um ponto alto, laço o fio e faço ponto alto sobre ponto alto. Ó, fiquei aqui com um total de 3 pontos altos. Faço 3 correntinhas de separação, laço o fio e sobre o próximo bloquinho de 3 pontos altos, trabalho ponto alto sobre ponto alto. Ó, 3 correntinhas de separação, laço o fio e trabalho ponto alto sobre ponto alto. E essa será a minha sequência até chegar aqui no final. Chegando aqui nessa minha parte oval, eu volto para fazer com vocês. Concluí a minha parte reta. Essa volta que eu estou fazendo é a volta de número 6. Vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chegando aqui nessa minha parte oval, já fiz as minhas 2 correntinhas de separação. Agora, eu vou vir sobre esses bloquinhos e vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Chegando aqui nesse último ponto alto, eu sempre vou trabalhar 2 pontos altos sobre o mesmo espaço, porque um é um aumento. Duas correntinhas de separação, laço o fio e venho sobre o próximo bloquinho e trabalho ponto alto sobre ponto alto. Então, gente, essa será a minha sequência por toda essa minha parte oval. Chegando aqui na minha parte reta, eu volto para fazer com vocês.
Finalizei essa minha parte oval. Fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. Chegando aqui, essa minha parte reta, eu vou trabalhar 1, 2 correntinhas de separação. Laço o fio e sobre esse bloquinho de 3 pontos altos, eu vou fazendo ponto alto sobre ponto alto. Agora, eu faço 3 correntinhas de separação. Pulo esse ponto baixo. Venho aqui nesse bloquinho de 3 pontos altos. Venho no primeiro ponto alto e faço ponto alto sobre ponto alto. Três correntinhas de separação. Pulo esse ponto baixo, laço o fio e sobre esse bloquinho de 3 pontos altos, venho sobre o primeiro ponto alto, trabalho ponto alto sobre ponto alto. E essa será a minha sequência. Vou aqui adiantar. Chegando aqui, nessa minha parte oval, eu volto para fazer com vocês. Concluí a minha parte reta. Chegando aqui, nessa minha parte oval, eu faço 2 correntinhas de separação, laço o fio e vou fazendo ponto alto sobre ponto alto. Chegando aqui, nesse último ponto alto, eu vou trabalhar 2 pontos altos sobre o mesmo espaço. Trabalhei aqui um ponto alto sobre o mesmo espaço porque eu estou trabalhando com aumento aqui nessa minha parte oval. 2 correntinhas de separação, laço o fio e sobre o próximo trabalho ponto alto sobre ponto alto. Fiquei aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. Igual eu fiquei desse meu outro lado aqui. Vou seguindo essa sequência por toda essa minha parte oval. Chegando aqui, eu volto para fazer com vocês. Finalizei a minha parte oval. Chegando aqui na minha parte reta, eu vou trabalhar 1, 2, 3 correntinhas de separação. Vou vir aqui sobre essa minha terceira correntinha e prender com um ponto baixíssimo. Dessa forma. Agora, eu vou iniciar a minha volta de número 7.
Vou subir 1, 2, 3 correntinhas, que dá a altura de um ponto alto. Laço o fio e venho sobre o segundo ponto alto e trabalho um ponto alto. Sobre o próximo ponto alto, trabalho um ponto alto. 2 correntinhas, venho sobre essas 3 correntinhas e prendo com um ponto baixo. 1, 2, laço o fio e sobre o próximo ponto alto de base, trabalho ponto alto sobre ponto alto. Então, gente, agora é só repetições. Vou adiantar o meu trabalho, vou ficar com 9 voltas e finalizar com 12 pontos altos. Vocês não podem esquecer que aqui nessa parte oval, sempre em cada grupinho desse daqui, vai ter um aumento. Vou aqui adiantar a minha carreira de número 7 até ficar com um total de 9 voltas e já volto para a gente dar continuidade. Concluí por toda a minha volta, como tinha passado para vocês. Fiquei com um total de 9 carreiras com fio na cor cru. Vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreiras. E com essas outras carreiras que a gente fez aqui, com a cor bege, ficamos com um total de 12 carreiras. Nessa minha parte oval, finalizei com 12 pontos altos. E nessa minha parte reta, a gente tem que finalizar com bloquinhos de 3 pontos altos. Pontos altos, 3 correntinhas. Agora, eu vou dar início ao bico de acabamento do meu tapete. Vou trocar de cor, vou usar novamente o bege. Vou vir aqui, nesse bloquinho de 3 pontos altos, junto aqui esses 2 fios. Vou vir aqui no meu primeiro ponto alto, onde a gente finalizou, e faço uma correntinha. Sobre o mesmo espaço, trabalho mais um ponto baixo. Dessa forma. Agora, eu vou subir 1, 2 correntinhas, que vai ser a altura de um ponto alto, laço o fio e no próximo ponto alto, eu trabalho mais um ponto alto. Laço o fio e no próximo ponto alto, trabalho mais um ponto alto. Fiquei aqui com um total de 3 pontos altos. Agora, eu laço o fio e sobre o intervalo de 3 correntinhas, eu trabalho 3 pontos altos sobre o mesmo espaço. Laço o fio e no próximo grupinho de 3 pontos altos, eu trabalho ponto alto sobre ponto alto. Não pulo nenhuma correntinha, laço o fio e no intervalo de 3 correntinhas, eu trabalho 3 pontos altos. Ó, e tá ficando assim. E vou seguir trabalhando essa sequência até chegar aqui, ó, nessa minha parte oval. Vou aqui adiantar e já volto. Adiantei,
Chegando aqui nessa minha parte oval, nesse intervalo de 2 correntinhas, eu vou trabalhar 2 pontos altos. Chegando aqui, eu vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto de base. Chegando aqui nesse último ponto alto, eu vou trabalhar 2 pontos altos sobre o mesmo espaço. Então, gente, chegando aqui nessa minha parte oval, em cada grupinho desses daqui, eu vou trabalhar sempre um aumento. Chegando aqui, nesse meu intervalo de 2 correntinhas, eu vou trabalhar 2 pontos altos sobre o mesmo espaço. Chegando aqui nesse meu outro grupinho, eu vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto até chegar nesse último ponto alto. Chegando nesse último ponto alto, eu vou trabalhar 2 pontos altos sobre o mesmo espaço. E aqui nesse intervalo de 2 correntinhas, eu vou trabalhar 2 pontos altos. E assim eu vou seguindo. Chegando aqui nessa minha parte reta, eu vou trabalhar a mesma coisa que eu fiz aqui, desse outro lado. E chegando aqui nessa minha parte oval novamente, eu vou trabalhar essa mesma sequência que tô passando para vocês. Então, gente, agora é só repetições. Eu vou adiantar, chegando aqui no final, eu volto para fazer com vocês. Concluí por toda a minha volta. Fiquei com um total de 73 pontos altos. Chegando aqui, eu já prendi com um ponto baixíssimo na minha terceira correntinha. Agora, eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas, que dá a altura de um ponto alto. Laço o fio e no próximo ponto alto de base, trabalho mais um ponto alto. Vou seguindo até ficar com um total de 3 pontos altos. Agora, eu trabalho 1, 2, 3 correntinhas de separação, laço o fio, pulo 1, 2, 3 e no quarto ponto alto de base, trabalho mais um ponto alto. Laço o fio e vou seguindo até ficar com um total de 3 pontos altos. Uma, 2, 3 correntinhas de separação, laço o fio, pulo 1, 2, 3 e no quarto ponto alto de base, trabalho 3 pontos altos em cada ponto alto de base. E tá ficando assim. Então, gente, vocês podem observar que cada grupinho desse, de 3 pontos altos, dá certinho aqui, ó, com esse grupinho de 3 pontos altos na cor cru. Então, gente, como agora é só repetições, eu vou adiantar. Chegando aqui nessa parte oval, eu volto para fazer com vocês.
Finalizei, fiquei com um total de 6 bloquinhos de 3 pontos altos separados por 3 correntinhas. Chegando aqui, eu continuo com as minhas correntinhas de separação, laço o fio, venho aqui, ó, sobre esse primeiro ponto alto e trabalho ponto alto sobre ponto alto, até ficar com um total de 3 pontos altos. Faço 1, 2, 3 correntinhas de separação, laço o fio. Agora, eu vou pular apenas 2 pontos altos. 1, 2, e no próximo, trabalho ponto alto sobre ponto alto, até ficar com um total de 3 pontos altos. 1, 2, 3 correntinhas de separação, laço o fio, pulo 1, 2 e no próximo trabalho ponto alto sobre ponto alto, até ficar com 3 pontos altos. E tá ficando assim. Vocês podem observar que finaliza aqui certinho, ó. Trabalho 1, 2, 3 correntinhas de separação, laço o fio, pulo esse e venho aqui, ó, no primeiro ponto alto e trabalho ponto alto sobre ponto alto, até ficar com um total de 3 pontos altos. Então, gente, eu vou seguir trabalhando essa sequência por toda essa minha parte oval. Chegando aqui nessa minha parte reta, eu vou trabalhar a mesma coisa que eu trabalhei desse outro lado aqui. E chegando nessa parte oval novamente, eu vou trabalhar essa mesma sequência que tô passando para vocês. Eu vou adiantar, como agora são repetições, vou adiantar e chegando aqui, eu volto para a gente dar continuidade. Finalizei por toda a minha volta. Chegando aqui, eu já prendi com o ponto baixíssimo na primeira das 3 correntinhas. Agora, eu vou caminhar com esse ponto baixíssimo para esse intervalo de 3 correntinhas. Agora, eu subo 1, 2, 3 correntinhas, que dá a altura de um ponto alto, laço o fio e trabalho mais 2 pontos altos sobre o mesmo espaço. Faço uma correntinha, laço o fio e trabalho 3 pontos altos sobre o mesmo espaço. Dessa forma. Agora, eu não faço nenhuma correntinha de separação, laço o fio e venho aqui nesse intervalo de 3 correntinhas e trabalho 3 pontos altos sobre o mesmo espaço. Uma correntinha, laço o fio e trabalho mais 3 pontos altos sobre o mesmo espaço. E vou seguir trabalhando essa sequência até chegar aqui nessa minha parte oval. Chegando nessa minha parte oval, eu vou trabalhar
os 6 pontos altos sobre o mesmo espaço, só que com 2 correntinhas de separação. Como agora é só repetições, eu vou adiantar e já volto. Concluí. Chegando aqui nessa minha parte oval, eu laço o fio, venho sobre esse intervalo de 3 correntinhas, trabalho 3 pontos altos. E agora eu vou trabalhar 2 correntinhas, para não ficar repuxado. Ó. Tá ficando assim. Laço o fio e no próximo intervalo de 3 correntinhas, eu trabalho a mesma sequência. Três pontos altos, 1, 2 correntinhas, laço o fio e trabalho 3 pontos altos sobre o mesmo espaço. Vou trabalhando uma correntinha apenas nessa minha parte reta. Nessa minha parte oval, eu vou seguir trabalhando com 6 pontos altos, só que com 2 correntinhas de separação. Como agora é só repetições, eu vou adiantar por toda a minha volta, como passei para vocês, e já volto. Concluí por toda a minha volta, como eu tinha passado para vocês. Chegando aqui no meu último, eu já prendi com um ponto baixíssimo na minha primeira correntinha. Vou fazer uma correntinha e puxo aqui esse fio. E ficou assim o meu tapete. Para arrematar, deixa eu só virar aqui. Virei aqui para ficar melhor para mostrar para vocês. Vou dividir aqui esse fio em 2 partes. Dessa forma. Dou 2 nozinhos. Junto aqui esses 2 fios novamente. E venho escondendo esse fio sobre esses pontos aqui. Prontinho. Aqui, nessa sobra de fio, eu corto e passo um pininho de cola.